Vivemos dias em que tudo parece estar em constante mudança. A verdade se tornou flexível. O certo e o errado são decididos por opiniões pessoal. E no meio disso tudo, a família virou alvo. Mentiras modernas se vestem de liberdade. Meias verdades se camuflam de progresso. Família? Isso já era. Se não está feliz, separa. Cada um no seu canto e tá tudo bem. Vale tudo, desde que você se sinta bem. Seu filho precisa de liberdade, não de limites. Parecem sabedorias contemporâneas, mas são mentiras antigas contadas com novas palavras. Enquanto isso, lares se desfazem, relacionamentos se esfriam, pais desistem, filhos se perdem, e a voz da verdade vai ficando cada vez mais distante. Mas e se a gente dissesse que ainda existe um caminho? Que ainda há uma verdade firme, eterna e imutável. E que essa verdade não vem da cultura, das redes ou das tendências, mas do próprio coração de Deus. Chegou a hora de voltar à fonte, de ouvir a voz do Criador sobre aquilo que Ele mesmo instituiu, de recuperar o que foi perdido, curar o que foi ferido, reconstruir o que foi quebrado. A família não é uma instituição falida, ela é uma construção divina e o Senhor continua sendo o arquiteto. Nessa nova série, vamos desmascarar as fake news sobre a família e redescobrir os princípios eternos que sustentam os lares. Porque o que Deus instituiu, nenhuma cultura, nenhuma moda, nenhuma mentira pode desfazer. Fake news, combatendo as mentiras sobre a família. A verdade está chegando. Prepare-se. Aí, ó, pastor de jovens quase lá. O Rafa tá dando umas aulas aqui pra gente. Pessoal, com a ausência dos nossos pastores, ontem eu e minha esposa tivemos a oportunidade de assistir a ordenação pastoral do Capo e da Nath. Gente, que lindo foi aquilo. Ninguém estava entendendo nada. A gente na Pizza Hut, colocamos o celular lá, o pessoal olhando e falou: que esses loucos estão chorando aí? O que está acontecendo aí? Mas foi algo muito emocionante, foi tremendo ver o que Deus fez, está derramando ali no sertão da Paraíba. Nossos pastores foram para lá nessa semana, voltam agora na semana que vem, né? E com isso, o pastorzão deu a incumbência de nós convidarmos um pregador de fora. Ele é um pregador internacional, então nós achamos um espaço na agenda dele, e com isso eu queria chamar aqui o AC. Vai trazer uma palavra de Deus aqui. Homem difícil, viu? Foi uma luta para achar aqui, mas a graça de Deus chegou, né, AC? E olha, gente, o cara tem bom gosto, né? Eu tava na promoção. Quem tem bom gosto? Eu ou você, AC? Acho que você que é mais velho, né? Imagino que seja você. Gente, vamos orar pelo AC aqui. Queria convidar você. Tô fotografando. Aí, ó. Você tem noção. Muito bem, obrigado pelo bullying. Gente, que demais. Vamos orar aqui pelo AC, nosso preletor dessa noite. Eu creio que ele vai trazer uma palavra rema de Deus aqui para todos nós, amém? Feche seus olhos. Amém, Senhor Pai, nós te damos graças, Deus. Muito obrigado pela vida do teu servo, Senhor, ao qual o Senhor escolheu, Pai, para trazer a tua palavra sobre o teu povo. Senhor, use ele de forma sobrenatural, Pai. Que não seja ele falando, mas que ele seja aqui um vaso nas tuas mãos, Pai. Derramando aquilo que o Senhor quer, Pai, trazer para nós. Senhor, que ele seja, Pai, aqui um canal de bênção e que o Senhor abençoe ele nesse tempo e na vida dele. Em nome de Jesus, amém e amém. Assim é contigo. Obrigado, mano. Tamo junto, mano. Tamo junto. Bom dia, família edificando. Bom, é sempre uma responsabilidade grande. Eu posso... Não tá, pode ser esse. Quem diria, hein? Eu ia dizendo que é uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra em qualquer esfera, quanto mais na nossa casa. A gente está tratando sobre um tema indispensável para os dias de hoje. E eu espero, nessa manhã,
compartilhar com vocês um pouco do que o Espírito Santo tem compartilhado com o coração da igreja, não só meu, mas da igreja, não só meu, como também da liderança. Como nós vimos agora há pouco, olha o que eu vou usar aqui hoje, gente. Como vocês estão acostumados a me ver, não é? Olha, hoje eu vou tentar, tá bom? Se não der certo, eu jogo o banco para lá. Mas eu queria hoje conversar com vocês um pouco sobre algo que o Senhor tem colocado no coração da nossa igreja. É do conhecimento da maioria, eu sei que alguns de vocês estão aqui pela primeira vez, mas aqueles que nos acompanham, que nos conhecem há mais tempo, sabem que há bastante tempo, ou pelo menos todo ano, o pastor Fernando separa pelo menos uma das nossas séries, uma das nossas práticas aqui. A gente tem transmitido a palavra por intermédio de séries, a gente tem experimentado muitas delas. A penúltima foi sobre a vida de Davi, e agora nós estamos na terceira semana da série Fake News. Uma vez por ano, o pastor Fernando separa uma série para tratar sobre família. Nós estamos na terceira semana. Ele começou na primeira semana falando ali um pouco dessas desconstruções, né, desses ataques que a família tem recebido ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos. E eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre isso. Ao longo dos milênios, a família tem sido atacada. Então, na primeira semana, o pastor Fernando organizou ali as ideias, falando um pouco do que a série traria. Semana passada, na segunda semana, nós tivemos a oportunidade de percorrer uma temática bem importante, e eu diria que uma das tônicas ali, essa coisa do que seja eterno enquanto dure. O pastor falou um pouco sobre isso. A gente teve a oportunidade de refletir sobre isso também nas células, e eu não sei se você faz parte ou não de alguma célula, mas nós gostaríamos de convidar você a estar em uma célula. É uma oportunidade especial de você revisitar tudo aquilo que a gente trata no domingo. Então, hoje, eu tenho a missão de ministrar nesse terceiro encontro, e o nosso encontro de hoje nós vamos tratar sobre comunicação. Eu sei que esse não é um tema familiar para muitos, eu sei que é um tema espinhoso para outros, mas a gente tem uma missão aqui. Eu tive oportunidade de refletir a respeito de um personagem, já falo com vocês sobre que personagem é esse, mas deixa eu primeiro tentar dar um pouco de contexto. Não é à toa que o inimigo se aproprie tanto da comunicação como arma para a desconstrução da família e dos valores cristãos. Não é à toa. Aliás, foi essa mesma estratégia que ele usou em Gênesis. Se vocês voltarem lá no passado, lá no texto de Gênesis, o que aconteceu com Adão e Eva? Deus disse algumas coisas para eles, para Adão, para Eva, e a serpente fez o quê? Ela deturpou aquilo que Deus havia dito. E ao fazer isso, a serpente colocou dúvida no coração de Eva, e ao colocar essa dúvida, eles decidiram se rebelar contra Deus. Essa é a história do primeiro casal, da primeira família da Bíblia, e a primeira família da Bíblia está sendo atacada exatamente onde? Exatamente na comunicação, de como a gente lida com os princípios da palavra, até que ponto a gente acredita ou crê que o que Deus está dizendo é uma verdade absoluta. Então, qual é o papel do inimigo em vários aspectos? Desconstruir valores. E para desconstruir valores, você precisa desconstruir a narrativa, ou criar narrativas. Faz sentido? Estão acostumados comigo sentado aqui, tá tudo bem? Eu estou sempre correndo para lá e para cá, né? Se vocês quiserem, daqui a pouco eu faço isso, tá? Eu estou me adaptando. Na verdade, é uma escolha minha. Mas voltando aqui à questão da comunicação. Então, lá no Éden, a comunicação entre Deus e o homem foi rompida
por causa de um ataque do inimigo, por causa de uma desconstrução do inimigo, por causa de uma narrativa do inimigo que fez com que o primeiro casal, o 001 da série, fossem deturpados, mortos. Eles caíram e morreram espiritualmente. Muito bem. Hoje, nós estamos em 2025 e o inimigo continua usando as mesmas estratégias. Ele continua tentando entrar, tentando se infiltrar. Eu acho que é essa palavra que ele ama. Dificilmente ele é convidado, geralmente ele é um infiltrado. E ao se infiltrar na comunicação da família, ele tem conseguido ao longo dos anos algumas vitórias. Mas como eu estava dizendo agora há pouco, um dos nossos papéis aqui, ao tratar sobre família, e nós vimos isso no vídeo de apresentação dessa série, é denunciar o inimigo. Então nós estamos aqui hoje, e temos estado todos os domingos, mas particularmente nessa série sobre família, o nosso papel aqui é exatamente desconstruir as narrativas que o inimigo construiu. Existe um livro muito antigo, chama-se Um Guia Seguro para o Céu. Quem me conhece há muito tempo sabe, eu já falei desse livro tantas vezes. Mas tem um exemplo ali que eu acho que pode servir para a gente hoje de manhã, para a gente, talvez como um alerta, acho que como um grande alerta. O pastor Joseph Alleine, ele fala um pouco sobre o pecado, e ele usa um exemplo que eu nunca mais esqueci. Imagine vocês aqui uma esfera, portanto um objeto redondo, uma esfera, e dentro dessa esfera, digamos que ela fosse uma bola, por exemplo, dentro dessa esfera houvesse um objeto quadrado, logo pontiagudo, não é? Com 4 pontos, não é isso? Em geometria, um quadrado, 4 pontas. E à medida em que eu chacoalho essa esfera com um objeto quadrado dentro, o que acontece com as pontas desse quadrado? Elas vão agredindo, vão causando choque, vão causando tensão. Muito bem, esse talvez seja um bom exemplo para falar um pouco sobre a comunicação, e não apenas sobre isso, mas também sobre o pecado. Por quê? Porque nós somos desafiados dia após dia, 24 horas por dia, a nos rebelarmos contra a vontade de Deus. E digamos que o pecado fosse esse objeto quadrado, e digamos que você e eu fôssemos essa esfera. À medida em que essa esfera, no caso nós, vamos sendo chacoalhados, a ponta desse quadrado vai nos agredindo, e a gente reage, porque dói. Mas se esse movimento se repetir por muito tempo e não for tomada nenhuma providência, as pontas desse quadrado, ela vai se desgastando, e se desgastando, e se desgastando, e se desgastando, até que eles se tornem um mesmo símbolo, um mesmo objeto. Ambos ganham um formato circular. E é esse o papel, é isso que o inimigo quer fazer. É uma coisa que parecia absurda no coração de alguém que praticou um crime hediondo. No começo era absurdo, mas com o passar do tempo, a esfera foi se movimentando de tal modo que ele se tornou um assassino em série. E o que o inimigo pretende fazer conosco é isso. E eu trago aqui para nós hoje um alerta. E não eu trago, mas a palavra de Deus traz. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz o seguinte: ai dos que chamam o mal de bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. O que é isso? Isaías, 700 anos antes de Jesus, escrevendo a respeito do perigo, do grande perigo da gente misturar os assuntos e começar a dizer que o bem
Ele pode ser... Lembram do Town Country? Era uma marca que tem um círculo dos dois lados. De um lado é preto, do outro lado é branco. Tem uma bolinha preta de um lado, uma bolinha branca do outro. A proposta ali é dizer que a luz e as trevas, ou o escuro e o claro, eles podem viver harmoniosamente, mas não é verdade. Se a gente desligar a luz aqui, vai ficar escuro. E quando a gente liga, a escuridão ela se dissipa. Nós precisamos, de alguma maneira, como igreja, nos levantarmos em torno dessas verdades que são absolutas. O inimigo está tentando se infiltrar no nosso meio. Ele está tentando mudar, através de narrativas, aquilo que a palavra de Deus diz. Mas Isaías diz que ai daqueles que chamam mal de bem. Aqueles que fazem das trevas luz. Da luz trevas. Do amargo doce, do doce amargo. Não dá, irmãos. Não dá para misturar uma coisa com a outra. Mas, qual que é a boa notícia? Tem boa notícia nisso, AC? Talvez. A boa notícia para aqueles que estão atentos é que o Senhor tem sempre uma saída para nós. A boa notícia é que se talvez no seu relacionamento a comunicação é um desafio e o inimigo sabendo disso se apropria da sua dificuldade de se comunicar com a sua mulher, da dificuldade que a sua mulher tem de se comunicar com você, ou da dificuldade que vocês têm para se comunicar com seus filhos, ou dos seus filhos com seus pais, como o pastor Fernando tem dito, essa não é uma série apenas para casais casados. Pelo contrário, imagina se eu ouvir isso quando você era garoto. Começar a valorizar esses princípios desde cedo. Nossos adolescentes, jovens e até as nossas crianças têm esse privilégio de serem criados embaixo do temor do Senhor. E por isso, ao serem criados embaixo do temor do Senhor, conseguirem criar famílias que não sejam disfuncionais. Mas qual é a boa notícia? Vamos a uma boa notícia pelo menos. A boa notícia é que não importa se a sua família é disfuncional ou foi. Há uma resposta do Senhor para nós. Ele pode transformar esse caos em algo relevante para o reino de Deus. Para isso nós vamos ter que tirar as mãos do volante. Para isso nós vamos ter que passar por cima do orgulho. Para isso nós vamos ter que passar por cima do nosso ego. Reconhecer que estamos errados. Reconhecer que devemos mudar. Porque do contrário, a esfera vai continuar sendo chacoalhada, e daqui a pouco o pecado e você acabam se tornando amigos íntimos, e você nem percebeu. Então deixa eu trazer aqui para vocês algumas coisas que me chamaram a atenção ao longo desse mês. Eu queria trazer para nós aqui hoje de manhã uma família famosa. Todo mundo já ouviu falar dessa família. Família de Abrão e Sarai. É isso, né? Começa assim, né? Depois eu misturo, vocês sabem que começa Abrão e Sarai. Já vamos montar o glossário aqui. Depois vira Abraão e Sara. Então, se eu trocar, você já sabe, dependendo do tempo histórico, é Sarai ou é Sara. Agora é Sarai, tá bom? O que eu fiz? Eu tentei, de alguma maneira, já que Abraão é um homem um exemplo de fé, o nosso pai na fé, como que era a comunicação dele com Sara? Ou com Sarai? E eu fui numerando cada uma das vezes em que eles se falam na Bíblia. É claro, não dá para colocar todas as falas deles na Bíblia, senão teria um livro só. Mas eu fui ali anotando cada uma das falas, cada um dos diálogos entre Abrão e Sarai. O primeiro diálogo entre eles está registrado em Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao 13. Vamos ver o que acontece dentro da casa de um patriarca. Veja bem, gente, não é um comedor de arroz e feijão. Agora nós estamos falando de um patriarca, nosso pai na fé. Vamos colocar um feixe de luz e vamos tentar entender como que era a comunicação nessa casa. Vocês topam? Topam? Muito bem. Então vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 10 ao 13. Houve fome na terra. E Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois
pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, presta atenção, disse a Saraí, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Então diga que é minha irmã, para que eles me tratem bem, por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Primeiro diálogo de Abrão e Saraí. Abrão deu uma boa ideia para Saraí. Olha, você aí que é jovem, né? Quem aqui ainda não é casado, faz o sinal com a mão aí. Você que é muito exigente, quer casar com uma mulher muito bonita, toma cuidado, Abraão teve problema com isso. Ele chegou e disse: olha, nós estamos chegando no Egito, é o único lugar que tem comida. E eu sei que você é uma gata. E quando chegar lá, os egípcios vão querer casar-se com você, se engraçar com você. E se isso acontecer, eles acharem que você é minha esposa, eles vão me matar. Então vamos fazer uma coisa aqui. Fala que você é minha irmã. Você não é minha esposa. No primeiro diálogo de Abrão e Saraí, eles mentem. E isso vai trazer um problema, uma consequência grande ali. Eu não vou me ater aos detalhes, mas o fato é que acontece o que Abrão suspeita. E realmente essa Saraí devia ser uma coisa, né? Porque ela botou o pé no Egito, os soldados disseram: rapaz, avisaram o faraó, que era o homem mais importante do Egito. Então não era qualquer coisa. E aí quando eles fizeram o que Abrão imaginava fazer, ela disse: ela é minha irmã, não é minha esposa. E por pouco o faraó, que tinha poder, não é, irmãos? Vocês sabem qual é o significado de poder, né? O faraó tinha isso, tinha poder nas mãos, mandou buscá-la, já ia mandando prepará-la quando Deus interviu. Esse é o primeiro. Aí você pode me dizer assim: bom, esse aí é o primeiro diálogo. Vamos para o segundo? O segundo diálogo é entre Deus e Abrão. Está em capítulo 15, versículo 1 a 6. Apesar dos nossos, como é que eu posso chamar isso? Veja bem, gente, tem uma coisa que não dá para chamar com outro nome que não seja pecado. Não é? Eu sei que às vezes pecado vira deslize, vira eu não sabia, mas vamos lembrar que pecado é pecado. Lembra da esfera chacoalhando. E apesar dos nossos encontros e desencontros, a misericórdia do Senhor nos encontra. Veja o que acontece em Gênesis capítulo 15, versículo 1 a 6. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possui é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro, escutem bem, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: olha para o céu. Uma imagem que a gente vê muito, a gente fala muito sobre esse texto. E conte as estrelas, se é possível contá-las. E o Senhor prosseguiu: assim será a sua descendência. E olha o que acontece. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. O segredo desse homem era crer no Senhor. E ao crer, o fato de crer foi transformado em justiça. Vamos ao segundo diálogo de Abrão e Saraí, porque agora eles mentiram lá no Egito, foram expulsos do Egito, Abrão ganha alguns bens, eles vão embora de lá, Faraó está super nervoso, porque por pouco Deus não antecipa o êxodo, né? E agora Abraão ouve do Senhor que ele seria pai de uma criança que ele geraria. Agora qual é o problema aqui, irmãos? A história de Abraão no capítulo 12 começa com um homem de 75 anos. Um homem de 75 anos. E agora os anos estão passando aqui. E Deus vira para ele e fala assim: você vai ser pai, Abraão. Calma. Vamos ao segundo diálogo de Abrão e Saraí.
está registrado em Gênesis, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 6. Estou gostando de pregar sentado, hein? Não cansa. Só dá sede. E a sede eu resolvo aqui, ó. Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. O que Deus falou que ia acontecer? É que ela teria um filho. E agora, ela não teve filho nenhum. Como ela tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez ela possa formar família formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Saraí. Foi rápido, né? Rápido. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Ou seja, nós estamos falando de um homem de aproximadamente 85 anos. E está animado. Tão animado que a mulher oferece a sua serva e ele fala: é claro, devia ser isso que Deus queria me falar. E ele possui Agar, ela engravida. Quando se viu grávida, olha aí, irmãs, do original. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Isso não acontece com o homem, não. Então Saraí disse a Abraão: olha agora vem a mulher que deu a ideia a conversar com Abraão. Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Eita. Coloquei minha serva em seus braços. E agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Meu Deus, que maluquice. Saraí está dizendo: olha, que o Senhor seja nosso juiz. O Senhor ser o juiz deles. Lembra da esfera? Respondeu Abrão a Saraí, aquela resposta que o marido dá sempre: sua serva está nas suas mãos, faça com ela o que você achar melhor. Estou assistindo o jogo. Então Saraí maltratou Agar. Isso não acontece entre as irmãs, não. Então Saraí maltratou Agar tanto que ela acabou fugindo. Qual é o conteúdo do segundo diálogo de Abrão e Saraí? O primeiro era mentira. O segundo é: vamos arrumar um filho fora do casamento? Mesmo assim, a misericórdia de Deus nos persegue. A gente canta sobre isso aqui. A misericórdia de Deus nos persegue. E Deus encontra-se com eles mais uma vez. Agora em Gênesis capítulo 17, versículo 16 a 22. Deus agora vai falar com eles. Eu abençoarei, e também por meio dela, agora falando da Saraí, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, darei dela, procederão nações e reis de povos. Deixa eu dar contexto, irmãos. Ele está com 99 ali, hein? E ela está com 90. E agora eles recebem na verdade, Deus está reiterando a promessa. Abraão prostrou-se no chão. Olha o que ele fez. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e riu de Deus. Você já fez isso alguma vez, não? Olha a carinha que vocês estão fazendo. Eu sentado eu vejo melhor, olha aqui. E ele riu. Poderá um homem de 100 anos, já fez as contas de quanto tempo ia durar a gestação, já viu se o saldo estava positivo ou negativo, já viu se tinha combustível ou não para chegar. Ele já está fazendo as contas para ver se o que Deus falou dá para acontecer mesmo. Ele diz: olha, como é que um homem de 100 anos vai ter um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael, o filho lá que ele arrumou, permite que Ismael seja meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você chamará ele de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem. Eita, pela mesma época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e se retirou, e retirou-se da presença dele.
Sabe, Deus não se esquece do que promete. Deus não precisa da minha e da sua ajuda. Você sabia disso? A misericórdia de Deus, a bondade de Deus nos persegue. E Ele está disposto a nos oferecer um novo recomeço, vez após vez. Talvez você esteja aqui, deixa eu abrir um parênteses. Talvez você esteja aqui dizendo assim, está parecendo minha casa. Talvez você esteja aqui dizendo assim, olha, a minha casa não é um lugar apropriado para Deus, para a presença de Deus habitar. A minha vida profissional não é um lugar apropriado. A comunicação que eu tenho, o nível de comunicação que eu tenho na minha casa não é um nível apropriado ou que convida a presença de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você hoje de manhã, sentadinho aqui. Permita que Deus entre na sua casa hoje de manhã. Talvez você seja daqueles que, diferente de Abrão, seja daquele que fala assim, ó, cada um no seu quadrado. Eu quero lá saber de conversar com essa mulher, nada. Cada um na sua. Talvez a sua casa seja quase uma casa diplomática. O que nós vamos comer hoje? Segundo o inciso número 2. Hoje é dia de comer ovo sem gema. Alface crespa. Isso é importante. Não sei porquê, mas deve ser. E aí o embaixador se levanta e diz, não, mas eu não gosto de verdura. E a embaixatriz levanta e fala, por isso que a sua mãe disse que você era um mimado. Eu não sou mimado, mas eu tenho vontade, pelo menos eu sei o que eu quero da vida. Pronto, irmãos, esse almoço vai sair daqui 15 anos. E as crianças lá, pai, nós vamos almoçar ou não? E a casa diplomática está ali, esperando. Qual é a solução? Talvez sua casa seja dessas. Ó, irmão, para de olhar assim para mim, hein? Para. Quem fez 2 em 1 comigo, com a Vanessa? Levanta a mão, deixa eu ver. Cadê os nossos líderes? Olha lá. Cadê o Elcio? Olha os nossos líderes ali. Ele olhando assim, falando, esse cabra me deu um trabalho nessa lição. Amo vocês, Dani e Elcio, esse casal que suportaram a gente. Obrigado pelo amor de vocês. Poder olhar para a casa de Abrão e falar, ufa. Mas não sei que tipo de casa você vive, que tipo de marido você é. Você é o marido que chega lá, pega o cartão de crédito e fala, vai lá resolver. Ou você é do tipo de marido que fala aqui, daqui que eu conserto. Nunca consertou nada na vida. Agora, Edu, vai arrumar a televisão com um martelo e uma picareta. Um especialista em eletrônicos. Eu não sei que tipo você é. Eu só sei que qualquer que sejam os desafios de comunicação que hajam na sua casa, Deus está pronto para dar uma nova história para a nossa casa. Amém? Porque a casa do nosso patriarca aqui está difícil. Vamos para mais um diálogo e ler a Bíblia. Estamos lendo bastante a Bíblia. Vamos para Gênesis 18, versículo 9. Olha a pergunta que Deus faz. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Esse aqui é um episódio, irmãos, maravilhoso, em que Abraão se encontra com personagens que depois a gente vai entender que ele estava falando com o Senhor. Personagens chegam à casa, à tenda dele, está sentado à beira do caminho. Enfim, eu convido vocês a ler esse capítulo, não teremos tempo hoje, mas vamos lá aqui na temática. Aonde está sua mulher? Os homens perguntaram. Ele disse, está lá na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho.
Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Eu não falei nada, tá? Eu estou lendo o texto. Sara estava atrás da porta ouvindo. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma. Abraão e agora Sara, Saraí. Quando pensou, depois de já velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, né? Agora já mudou o nome dele. Porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz? Agora que sou idosa? Existe alguma coisa, e eu queria que você, de verdade, se você quiser, não para essa semana só, para essa série só, mas para o resto da sua vida, que você pudesse estampar isso na sua casa. O quê? Existe alguma... Deus está perguntando para Abraão, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Pergunta. Que pode servir para você hoje. Será que existe alguma coisa impossível para Deus? O próprio Deus está perguntando para Abraão. Só que ele está perguntando um ano antes da criança nascer. E Sara está rindo atrás da porta. Abraão se ajoelhou antes agora do texto que nós lemos e também riu, porque falou, como assim? Isso é uma loucura, não tem como. Levar uma mulher de 90 anos para o Pramatre. Eu acho que nem o Pramatre resolve um negócio desse. Depois o Pramatre me procure. Por que ela está rindo? Há alguma coisa impossível para Deus? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo. E o que aconteceu de novo? E por isso, mentiu. Eu não ri não. Olhou para Deus e falou, eu não estava rindo do Senhor não. Ela estava atrás da porta e Deus viu. E ela agora abre a porta e fala, não ri não. Vai entender crente, irmãos. Mentiram de novo. Terceiro diálogo entre Abraão e Sara, e agora a gente está partindo mais para o final. Capítulo 20, versículo 1 a 5 de Gênesis. Olha quanto de Bíblia vocês estão lendo essa semana. Abraão partiu dali, preste bem atenção nesse texto, e eu vou partir para a aplicação. Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele disse a Sara, sua mulher, disse que a sua mulher era sua irmã, então Abimeleque, da região de Gerar, mandou buscar Sara, tomou ela. Bom, irmãos, deixa eu explicar aqui de novo, porque isso já aconteceu uma vez. Abraão está agora indo para morar numa outra região, e lá o líder, o rei, o homem mais importante da região, Abimeleque, ele vai ter que chegar numa cidade nova. Qual que é o modus operandi de Abraão quando ele chega numa cidade nova? Fala que você é minha irmã, hein? E ele faz a mesma coisa nesse texto, mesmo depois de tantas promessas de Deus. Mentiram de novo. Terceiro diálogo, até aqui. Primeiro eles mentiram, segundo arrumaram um filho fora de casamento, e terceiro agora mentiram de novo. Vamos para o penúltimo versículo de hoje, penúltimo conjunto de versículos. Gênesis capítulo 21, versículo 1 a 7. O Senhor foi bondoso com Sara. Ah, se eu fosse você, eu anotaria seu nome em cima do nome de Sara aqui. O Senhor foi bondoso com a Steph, com o pastor Wilson, com a pastora Lucy. O Senhor foi bondoso com Elcio, como já tinha dito, e fez por ela o que prometera, e fez por ele o que prometera. Sara engravidou, irmãos. 90 anos, velhinho com 99. Ela está grávida. E deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Eu grifaria isso. O filho nasceu na época fixada por Deus em sua promessa.
Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, igreja edificando em Cristo. Opa! Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As promessas de Deus acontecem na época em que Ele estabelece. Não importa as circunstâncias. Quem depende de circunstâncias somos nós. Quem depende de circunstâncias são pessoas finitas como a gente. Deus nunca dependeu disso. E agora uma mulher de 90 anos está fazendo um chá de bebê. Eu quero lenço umedecido e fralda da Heinz. Sei lá, assim que fala. Parece nome de maionese. Huggies. Sei lá, é isso. Helmas. Eu quero fralda boa. Eu quero... isso não é muito coisa nossa, deveria ser, mas... Eu quero fralda, sim. Eu quero... imagina, irmão, já sabia sexo, já sabia nome. Eu quero um avião passando e espalhando azul, porque é Isaac. Eu quero um balão de gás hélio. Aí a criança está levando um balão de gás hélio, vai embora. O outro fura o balão, o pessoal fica sabendo antes do sexo da criança. Uma confusão na casa da Sara. É o chá de bebê que o AC inventou para a Sara. Quer lenço umedecido caro. Mas ela se torna mãe. Puxa vida. Quando seu filho Isaac tinha 8 dias, Abraão circuncidou conforme Deus havia ordenado. Estava Abraão com 100 anos. Quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e Sara disse: Deus me encheu de riso. Eu sei que é fácil rir em público. Mas agora a Sara está rindo para que ninguém veja. Ela está rindo dentro da casa dela. Porque Deus mudou a história deles. E a minha oração hoje de manhã é que a sua casa volte a ter sorrisos involuntários. Se eu estivesse fora desse banco. A minha oração nessa manhã é que você, meu irmão, olhe bem para mim. Você que é filho, mas não sou casado, olha para mim. Você que é casado, você que viveu circunstâncias e hoje não tem mais a sua esposa, o seu esposo do seu lado. Eu tenho uma oração aqui, queria compartilhar com você. Que a sua casa volte a ser um celeiro de sorrisos involuntários. Tá rindo de quê? Eu nem sei do que eu tô rindo. Mas eu tô rindo. Cara, e é o que ela tá fazendo aqui. Ela tinha sorrido para Deus, falando: não, isso aí não vai acontecer. Agora ela diz assim: eu estou rindo com a autorização de Deus. Deus me encheu de riso. Senhor. E todos os que souberam disso riram comigo. Espírito Santo, nosso amigo, que tem como missão glorificar Cristo. Glorifique Cristo em cada uma das famílias que estão aqui hoje de manhã. Erga o nome de Jesus num lugar tão alto que possa ser visto dos 4 cantos da terra. Erga o nome de Jesus de tal modo que todo mundo que olhava para essa casa e suspeitava que aquilo não ia sair daquilo mesmo. Eu oro para que a sua casa, meu irmão, quando as pessoas passarem pela sua casa, elas possam rir e dizer: nesse lugar aqui, Deus realizou algo que só Ele pode realizar. A Jesus seja o louvor. Uau! Como se diz edificando em Cristo. Uau! Minha oração é que o seu bairro volte a rir, a olhar para você. Puxa. E ela acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos?
Talvez você que é homem meio bruto, você trata de se arrumar, fazer o 2 em 1. Se tiver algum homem bruto aqui, faz a fila, nós vamos matricular todo mundo 2 em 1. Que é o curso de casais, para quem não sabe. Cara, para uma mulher amamentar o seu filho, uma mulher estéril. Você não sabe como é. Talvez para você colocar um enfeite na porta da maternidade foi uma coisa simples, mas para quem teve que correr com um filho prematuro, não é normal. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que todo mundo riu e ela está comemorando o fato de amamentar filhos com 90 anos. Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Deixa eu partir para o final. "99 anos. Imagine as manchetes. Se você gosta do sussurro gospel. Não é sussurro, é fuxico, né? Então me corrigindo aqui, pessoal que vê bastante. Não é sussurro, irmãos, é fuxico. Estampado na tela atrás do William Bonner. Boa noite. Notícia acaba de chegar de uma região remota de São Paulo, zona norte de São Paulo. Um homem de 99 anos acaba de se tornar pai. E nós vamos entrevistar sua esposa. E ela está lá com o filho, com o Charlie, e amamentando o filho 24 horas. Você que está reclamando de amamentar filhos, preste bem atenção nesse texto. E ela diz: olha, por que a senhora está rindo tanto? Eu estou rindo porque esse não é o riso da dúvida. Esse aqui é o riso que meu Deus encheu o meu coração. Olha, deixa eu dizer para o Senhor, eu realmente sou muito irônica. Por isso eu já ri de Deus. Mas agora a minha história mudou. Por quê? Porque agora eu estou rindo com Deus. Uau. Vamos terminar? Sabe, eu na verdade, eu não... Haja coração para falar desse Deus, meus irmãos. Haja coração para falar desse Deus. E eu sinto, enquanto eu vou expondo o texto, que Jesus está se levantando no trono para mudar algumas histórias aqui hoje de manhã. Ah, mas a comunicação na minha casa é parecida com a de Abrão. A casa onde a mentira tomou conta por muito tempo, agora está rindo com a restauração do Senhor. E você ainda está pensando nisso. Não importa qual seja a situação da sua casa, eu quero te dizer hoje aqui de manhã que o Senhor está pronto para mudar essa história. Eu não queria ser inconveniente, me restam alguns minutos, mas eu preciso te dizer uma coisa. Promete que você não vai esquecer isso, por favor. Se você não mudar por você, porque tem um estágio do casamento. Eu não tenho 54 anos como um pastor, é quase um pastor Wilson e Eglair. Eu não tenho 36 como o pastor Fernando e a pastora Sônia. Tenho quase 20. Eu e a dona Vanessa. Mas chega um momento na história do relacionamento que os corações se distanciam de tal modo que eles se perdem. Vocês entendem o que eu quero dizer? O pastor Fernando trouxe muitas matérias aqui, falando, por exemplo, do divórcio cinza, que é o divórcio de pessoas que vivem 30 anos juntos, irmão. 30 anos pagando boleto, na hora de viajar para Porto Seguro, os caras se separam.
agora que a aposentadoria dá para viajar para Porto Seguro, cara. Eles se separam. Por quê? Porque o coração se distancia. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está aqui com o coração gangrenado por ira, ódio ou coisas do gênero, se você está cogitando a possibilidade de sair daqui sem mudar a comunicação da sua casa, deixa eu te dar um bom motivo. Gênesis capítulo 26, versículos 6 a 9, esse é o nosso último texto de hoje. E com ele eu encerro. Gênesis 26, capítulo 26, versículos 6 a 9. Prestem bem atenção na leitura que eu vou fazer. Assim, Isaac ficou em Gerar. Não é mais Abraão, não é mais Sara, agora é Isaac. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem me matar por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me dissesse que ela é tua irmã? Vamos ver o que Isaac responde. Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Isaac sequer era nascido quando Abraão aprontou isso. Mas nós estamos diante de uma repetição. É o filho, é o mentiroso, pai de um mentirosinho. Deixa eu dizer uma coisa, é sério o que eu vou te dizer. Eu sei do que eu estou te dizendo. Eu também tenho filhos, 3 filhos. Se você não mudar por você, mude pelo menos pelos seus filhos. Porque pro coração de Isaac, ele está dizendo assim: não, eu tive que mentir, porque eu tinha medo de morrer. Calma. Quem fazia isso antes de você? Quem é que te dava uma tampinha de bebida? Colocava na tampinha de refrigerante um golinho de bebida para os seus filhos? Como eu ouvi essa semana. E vai reclamar agora, depois de adulto, que ele se tornou um bêbado. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu não sei qual é o maior desafio da sua família diante da comunicação. Eu não sei qual é. Talvez não seja mentira. Talvez não seja a dúvida daquilo que Deus promete, como nós ouvimos aqui. Talvez o desafio seja exatamente você fugir da comunicação. Cada um no seu quadrado. Eu fico aqui e você fica lá. Lembra de Abraão falando com Sara a respeito de Agar? Você vai lá resolver. Foi você que criou esse problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Talvez seja o excesso de ruídos. A amiga do trabalho falou, minha mãe falou, minha tia falou. Não. Calma. Há uma história nova para a nossa família. Vou repetir. Há uma história nova para a nossa família. Oh, igreja edificando em Cristo. Há uma história nova para a nossa família. Ei! Dois versículos que eu quero citar e com eles nós encerramos. Já falei deles, por isso vou falar só um trecho. Existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus, igreja? E o segundo versículo é: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice.
diria que esse casamento seria restaurado assim? Quem diria que a comunicação da nossa casa seria transformada desse jeito? Quem diria que o inimigo seria desmascarado dessa forma na nossa família? Mas hoje ele foi. Nós vamos cantar um refrão de uma música que eu, por causa dele, estou cantando desde manhã. E enquanto a gente canta, eu não sei se há tempo para isso, mas se você quer sair do seu lugar, você e sua mulher, eu vi cenas assim, enquanto preparava esse tempo para nós aqui. Talvez você queira sair do seu lugar e falar assim: vamos lá, amor, eu quero recomeçar, eu quero ter uma história nova. Esse é um lugar para você também. Talvez tenham pessoas aqui que nunca entregaram sua vida a Jesus e falam assim: cara, isso serviu de resposta para mim. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, eu te convido a estar desse lado para a gente orar com você. Se você quer reconstruir a sua história a partir daquilo que só Deus pode fazer. Talvez a sua casa seja como de Abraão, cheia de mentira. Talvez ela não tenha comunicação, mas há uma resposta hoje de manhã. Cristo está aqui no nosso meio, e aonde Ele está, essas coisas são comuns de acontecer. Vamos cantar. E se você quer sair do seu lugar, você aí em cima quer sair do seu lugar, vem até aqui esse peitoral, e alguns dos nossos obreiros vão orar com você. Se você está aqui embaixo e quer sair do seu lugar, é o momento é esse. Vamos lá. Venham todos os povos, se juntem diante dele, toda língua, raça, tribos e nações. Ele é o Cristo, digno de glória. Ó, venham todos os povos, se juntem diante dele, toda língua, raça, tribos e nações. Ele é o Cristo, digno de glória. Ó, venham todos os povos, se juntem diante dele, toda língua, raça, tribos e nações. Ele é o Cristo, digno de glória. Enquanto eu ia olhando para a casa desses patriarcas, eu dizia: Deus tem lugar para todo mundo. Ele disse sim, de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Sabe, irmãos, a cada dia que passa, a nossa família vai ser atacada. Talvez você não tenha o tanto de recursos que você gostaria de ter, mas você tem o Deus que tem. Talvez você não tenha os filhos que você sonhou em ter, mas você tem um Deus que pode integralizar essa sua família. Sabe, se você colocar luz demais na minha casa, você vai encontrar muitos pontos fora do lugar. Mas se você colocar ainda mais luz, você vai descobrir que eu não perco a oportunidade de uma coisa. Eu errei. E tem uma coisa que também talvez você não vai perder a oportunidade de ouvir. A minha oração é que na minha casa e na sua, os sorrisos sejam involuntários, e que a nossa história, que a comunicação da nossa casa seja transformada pelo único que comunica bem. Como assim ia ser? João nos revelou dizendo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. João está dizendo assim: lembram de Gênesis, quando Deus diz assim: haja Jesus agindo. Ele é o Verbo de Deus. E a minha oração
é que a sua comunicação seja reflexo daquilo que só pode ser encontrado em Cristo. E que as nossas famílias sejam guardadas em Deus. E que o Senhor nos conduza por esse tempo em que a verdade se tornou relativa, mas a verdade da palavra continua firme ao longo dos séculos, das décadas e dos milênios. E eu quero orar para encerrar. É isso que me resta. Glória a Deus por vocês que vieram. Glória a Deus por vocês, bastante gente lá em cima também. Obrigado aos líderes, obrigado pelo apoio. Eu queria orar para a gente encerrar. Vamos fazer isso? Jesus. Andam se pregando tantas coisas por aí. Anda se falando sobre tantas coisas banais por aí. Mas obrigado, porque ao longo dessas 3 semanas nós temos ouvido o som do céu para a nossa casa. Obrigado porque apesar de Abrão e Saraí não serem pessoas perfeitas, o Senhor entregou Isaac para eles. É claro que nós não temos tempo para isso hoje, mas tem uma coisa que acontece naquela casa que provavelmente acontece em outras casas aqui. Eles receberam Isaac tardiamente, mas não hesitaram em devolvê-lo para o Senhor. Talvez um segundo capítulo possamos falar sobre isso, mas por hoje a minha oração, Senhor, é que os risos tornem-se involuntários nas casas dos meus irmãos. Que essa semana seja uma semana de notícias assim. Que essa semana seja uma semana marcada por bairros que vão começar a ouvir risos fora de hora. Eu oro para que esse tempo seja estabelecido para a tua igreja. Nós não vamos nos render. Nós não vamos tirar o teu nome de onde ele está. Cristo, Cristo, Cristo. Nós não vamos nos render. E nós te agradecemos por essa manhã e te pedimos que o Senhor nos conduza, nos faça sorrir. Amém e amém. Boa semana, Deus te abençoe. Os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, para que o nome de Jesus se dobre.